Olá, seja bem-vindo a mais uma live, mais um podcast 4K2, episódio número 26. Hoje o tema da live é a importância da organização e do planejamento na vida dos nossos alunos particulares. Convidada especialíssima, professora Cristina Marques Ferreira, professora de História aposentada, especialista em organização e planejamento de estudos para os nossos pequenos, para os nossos médios, adolescentes, para os nossos jovens e para os adultos como nós, gente. Então, a live de hoje promete, a live de hoje está super especial. A professora já me deu um spoiler, ela deixará 5 dicas para a gente se organizar, para a gente se planejar melhor. Nós, os jovens, nós, os mais adultos, os jovens e as nossas crianças. Gente, aproveitem, compartilhem agora, apertem nesse botãozinho aí que vocês têm à sua esquerda, esse aviãozinho, já comece a convidar Deus e o mundo, porque todos nós precisamos nos organizar, todos nós precisamos nos planejar, né, gente? Então vou convidar, primeiro deixa eu dar as boas-vindas a todos que já chegaram aqui, olha, professora Liliane, mais conhecida como professora Lili Fogaça, seja bem-vinda, professora. Professora Márcia Cristina, seja bem-vinda. Professor Dani Help em Matemática, professor. Seja bem-vindo, professor. Sejam todos muito bem-vindos. Muitos alunos aqui do Projeto 4K2. Professora Lauren. Professor Maurício. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Convidada especialíssima do dia, professora Cristina Marques Ferreira. Deixa eu só arrumar aqui uma configuraçãozinha aqui, pessoal. Pronto, configuração feita. Vamos atrás, vamos procurar aqui professora Cristina Marques Ferreira. Esse bate-papo para lá de especial. Gente, fiquem à vontade para perguntar o que desejarem, para tirar as dúvidas, para fazer os seus comentários. O podcast 4K2 é nosso, pessoal. O podcast 4K2 é feito com carinho para que nós, professores brasileiros, tenhamos a chance de bater papo sobre o mundo das aulas particulares, a importância do projeto, de um projeto que a gente deve ter na nossa vida para que as transformações aconteçam. Não é isso, professora Cristina Marques Ferreira? Seja bem-vinda, professora! Boa noite, querido. Boa noite a todos que eu já vi aí que entraram. Né? Meu marido Maurício, Lauren, nosso querido Daniel, que a gente prometeu um boa noite. Vamos lá? Como é o boa noite? Boa noite, Brasil. Vamos? Boa noite, Brasil! Brasil! O seu help em matemática. É isso aí, nosso colega do Projeto 4K2. Muito feliz com o convite, mais uma vez, professor, para a gente poder compartilhar as nossas experiências. Já estou vendo aí várias mães dos meus alunos e alunas. Tia Cris! Amanda Soares Moreira, tia Cris! Minha cunhada. Estou muito contente, muito Ana Paula. Que bom que a gente Nossa, como a professora Cristina lota as lives do professor Alexandre. Impressionante. É bom ser querido, né, professora? Como é bom ser querida, meu Deus! Como é bom a gente fazer o que a gente ama, né? Nossa, claro. Professora, falando em lotar a live, em trazer bastante pessoas para a live, vamos tocar nesse aviãozinho, nós dois e todos que estão aqui. Gente, beleza. Aviãozinho à direita lá embaixo, chamando as pessoas que a gente acha que tem a ver com esse bate-papo, que todos têm a ver, né? Organização e planejamento todos precisamos ter. Estou convidando todo mundo aqui, eu não estou nem selecionando, estou na ordem, professora, todos precisam. Ih, convidei o professor Dani de novo. Seu help em matemática foi convidado de novo, desculpa, professor. Não vi o professor André Martins, que está em todas. Ih, professora Lili de novo, perdão. Já todos sendo convidados. Pronto, mais de 20 aqui, eu já fiz a minha parte, todos façam as suas partes, para a gente aproveitar esse momento, pessoal. O Projeto 4K2, o podcast 4K2, ele traz esse momento, essa uma hora e meia que a gente faz uma vez por semana para a gente conversar sobre os interesses dos professores brasileiros, sobre as dificuldades, sobre os sonhos, sobre tudo que tem a ver com a vida do professor brasileiro e com a solução que o professor que aqui vos traz
do projeto 4K2, direcionado para aulas particulares, que é o que eu sei fazer, é como eu posso dar a minha contribuição para você, professor brasileiro, ou até mesmo estudante que pense em dar aulas particulares. Então, esse é o know-how que eu adquiri ao longo de muitos anos e estou aqui para trazer para vocês. Então, o que eu pensei? Professora Cristina, aluna do projeto 4K2, me deu esse grande prazer de ser aluna do projeto 4K2. Ela tem um trabalho muito interessante direcionado para crianças, falando de organização e planejamento. Então, ninguém melhor do que a professora Cristina para também nos trazer algumas noções, algumas dicas que possam facilitar o nosso dia a dia. Ah, professor Alexandre, organização e planejamento, você está tentando me dizer que eu não sei. Gente, às vezes a gente acha que está organizado, a gente acha que está se planejando bem, e às vezes um toque, uma dica faz com que a gente repense na nossa organização. Então, a professora está aqui hoje para isso, a missão dela hoje é isso, é nos trazer o máximo de dicas possíveis, assim, de noções, de conceitos importantes sobre organização, sobre planejamento, para que as nossas vidas fiquem mais fáceis, né? Eu gostaria de começar pedindo para que você se apresentasse, professora. A grande maioria conhece, mas como essa live é gravada, será divulgada, eu queria que você se apresentasse, por favor, professora. Então, professor, sou Cristina, né? Para quem está chegando, vai ver depois, não me conhece. Falo de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Terra maravilhosa! Maravilhosa, é verdade. E eu já sou professora há 35 anos, né? Desses 35 anos, 26 eu dediquei à prefeitura, né, de Petrópolis, trabalhei na escola pública com muito orgulho, tendo atuado desde a educação infantil até o segundo segmento, trabalhando também na coordenação lá junto com os jovens. E eu estou aposentada, né, como você bem falou, tanto da rede pública quanto da particular, mas ainda trabalho numa instituição privada aqui de Petrópolis, no Colégio Ipiranga, onde eu já estou há 23 anos. Desses 23, 21 eu estive também na coordenação, além da sala de aula, e há 2 anos eu resolvi que eu quero só fazer o que eu mais amo, né? Depois de 32 anos trabalhando de manhã à tarde, às vezes à noite, eu agora só quero dar aula, porque acho que é o que eu faço com mais prazer. Cada ano que passa, eu também. Eu realmente, assim, eu me encanto mais. Eu sou professora de História dos 4º e 5º anos, e assim, hoje eu tenho mais tempo para estudar, sou aluna do projeto 4K2, quero, de fato, ampliar um pouco o meu ramo de atuação. Não quero sair de sala de aula, porque é um espaço que me nutre, mas acho que também posso colaborar bastante com o trabalho mais individualizado, com a troca de experiências com outros colegas, e eu acho que é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Exato, exatamente. É um prazer que eu também tive, professor. Eu descobri isso há muito tempo, mas só que a minha ficha demorou muito a cair. Eu conto isso nas redes sociais, né? E o que eu tento fazer hoje despertar nos professores esse interesse para que a ficha também não demore muito ou que até não caia por não passar no nosso radar, né? Então, esse sentimento que a professora coloca é o que eu tenho, gente. É um prazer muito grande a gente fazer o que ama, seja o que for, né? E quando a gente é capaz de colocar em prática e tornar isso um negócio na nossa vida, não tem coisa melhor. É você acordar com prazer de, nossa, começou o dia, eu vou trabalhar, eu nem sei se eu vou trabalhar, né? Porque é tanto prazer no que a gente faz, né? Eu tenho uma rotina agora de, eu acordo muito cedo, né? Eu sou assim, e uma das primeiras coisas que eu faço é ler e-mails dos meus alunos do Projeto 4K2. Por quê? É um prazer muito grande a gente trocar experiências, né? Com professores extremamente experientes, né? Como a professora Cristina, com professores mais jovens, e a gente poder aprender juntos, né? O projeto ele tem uma organização, ele tem um planejamento, ele tem técnicas para tudo isso, mas cada turma que a gente forma, cada professor que dá a sua opinião, que traz a sua experiência, só engrandece mais o projeto. Então, eu falo que a professora vai falar um pouco de planejamento e de organização. O projeto 4K2 ele tem essa vantagem, né? Eu digo que ele não é mais meu, porque ele já foi tão modificado, né? Numa tendência, numa vontade de melhorar cada vez mais,
E os professores, eles engrandecem esse projeto a cada dia. Então, eu queria até que a gente falasse um pouquinho sobre isso, professor. Assim, uma primeira pergunta, por que organização e planejamento são tão importantes para que consigamos os nossos objetivos? Né? Eu estou falando de projeto 4K2, o que isso tem a ver com organização e planejamento? Tem a ver, professora? Na verdade, assim, para começar, eu acho que até para quem não conhece, entender, né? O projeto 4K2 é um projeto coordenado pelo professor Alexandre para professores que querem, a princípio, né, dar aulas particulares, mas fazer disso algo que seja muito além daquele velho conceito que às vezes a gente pode ter de que o professor particular é uma bengala, de que o professor particular, na verdade, vai criar uma dependência. A gente está pensando aqui num professor que seja, eu brinco, né? A gente brinca na aula, que seja um trampolim para o aluno, né? Que faça com que ele vá além. A gente precisa perceber que um atendimento particular nem sempre ele é somente para apagar incêndio, né? Ou para fazer o menino conseguir passar de ano, né? Eu tenho aqui na cidade, eu já comentei numa outra live, né? Nós temos aqui uma professora de matemática, a professora Rosana, que atua há anos e que é aquela que não tem horário, e ela trabalha com um nível de alunos excelentes, né? Meu filho fez aula com ela muitos e muitos anos, e ela realmente, ela é o plus, é aquela figura que, juntamente com uma escola de qualidade, consegue dar para o aluno algo a mais. Então, ela ontem me mandou uma mensagem que eu fiquei muito feliz, porque um aluno lá do nosso colégio, que também trabalhou com ela ao longo dos anos, passou para a engenharia na USP. Ou seja, quer dizer, é importante que a gente entenda que esse sucesso que o jovem consegue, ele, na verdade, é uma teia, né, de relações. É a família que está junto, é a escola que oferece um trabalho de qualidade, é esse professor que, no caso daqueles alunos que buscam esse a mais, essa formação além, né? Você ir além do que está posto, não é? É realmente uma teia e que, de fato, leva ao sucesso. E como que a questão da organização entra nisso? Veja, eu tenho uma experiência muito longa, né? Eu, como coordenadora e em reuniões com pais e atendendo famílias, o que nós mais conversávamos era da importância das crianças terem, de fato, e eu vou focar aqui a minha fala mais para o público menor, mas tudo que a gente fala se adequa, não é, a qualquer situação, não é verdade? Então, assim, veja, se até antes desse momento que nós vivemos de pandemia, a organização, o planejamento, eles eram fundamentais. Hoje, o desafio é muito maior, porque hoje a escola invadiu a casa. A escola invadiu a casa. Nós vivemos o ano passado um ano muito difícil para nós, professores, para mim, por exemplo, que nunca fui uma pessoa muito dada a questões tecnológicas, né? Eu amo dar aula, mas, de fato, você tem que se reestruturar para aprender a gravar aulas, para lidar com plataformas. Isso, para nós, também foi muito complicado. Agora, é o que eu sempre digo, para a família isso foi muito pior, porque a família se viu diante de uma situação que até então era inédita, ou seja, a escola está na casa. E como é que você separa para uma criança de primeiro segmento até o quarto, quinto ano, não é? Porque os maiores, eles até já têm um pouco mais de facilidade, apesar de ser muito difícil. Como é que você separa isso, né? Então, nós tivemos inúmeros casos de famílias vivendo em estresse, né? Com as suas relações com os filhos absolutamente desgastadas. Porque as crianças não estavam habituadas, quer dizer, criança é um ser que precisa de expansão, de espaço, não é? Eles estavam todas ali no espaço da casa o tempo todo. E tendo que vivenciar no espaço da casa o ambiente que é o ambiente escolar. Então, eu penso assim, que hoje, um ano depois, eu já percebo nos meus alunos uma grande modificação, né? A escola também, juntamente com as famílias, propôs mudanças de conduta, né? Começou, porque é aquilo. Se você não cobra, se você não dá o caminho, se você não organiza e se você não planeja como serão as atividades,
a coisa não acontece. Então, como no início do ano passado a gente estava vivendo aquela novidade, como é que a gente faz? Esse ano a escola já percebeu o seguinte, tem que ter regra sim, tem que ter câmera ligada, tem que estar de uniforme, tem que estar sentado à mesa, tem que estar com o seu material. Ou seja, a criança está na casa, ela está no ambiente escolar. É o que eu falo muito para os meus alunos, né? E é muito difícil, né, professora? Desculpa, é muito difícil para a gente também. Eu estou me colocando agora como pai, né? Eu tenho o Guilherme, meu pequeno tem 8 anos. A gente está vivendo, a gente viveu isso ano passado. Ele tem feito presencial esse ano, mas ano passado ele fez o tempo todo online. E foi muito difícil a gente dividir um espaço, que era um espaço família, um espaço mais de lazer, né? Onde ele fazia o dever dele no quartinho dele, mas, como a professora fala, a escola não invadia a casa. Então, hoje a escola precisa da nossa residência organizada como uma sala de aula. Então, essa organização ela vai além da criança. Ela também afeta nós pais, porque nós temos que nos organizar para fazermos o nosso trabalho, para cumprirmos as tarefas de casa e hoje para darmos atenção aos nossos filhos. Exatamente. Né? Me colocando como pai. Termos tempo também para nos organizarmos junto com os nossos filhos para que as coisas aconteçam. O Guilherme, por si só, ele até faz, mas não faz de uma forma ordenada, sabe? Então, realmente está sendo um momento muito complicado, né, professora? Exatamente, né? A Karine, que é mãe de 2 ex-alunos que eu amo. Aliás, gente, muito obrigada a todas vocês, mães queridas que estão aí. Luciana, mãe do meu atual aluno, porque às vezes parece que só tem os ex, né? Mãe do meu atual aluno, João Gabriel. Então, assim, gente, de fato... Professora, a Karine coloca aqui interessante, o computador antes era lazer e agora é obrigação. Olha que interessante. Exato, exatamente. Quer dizer... Pessoal, quando a gente trata de crianças pequenas, né, se é difícil para o adolescente, eu falo porque eu tenho um adolescente de 17 anos, que no início da pandemia, ano passado, às vezes não levantava da cama para assistir aula. Porque eles não estavam vislumbrando, primeiro que a coisa ia demorar o que demorou, e é provável que a gente ainda demore um pouquinho mais, né? Você aí já está no Rio com aula presencial, nós em Petrópolis ainda não. Quer dizer, então assim, nós já temos que nos preparar para saber que pode ser que nós tenhamos que conviver ainda com essa situação do ensino remoto por muito tempo, ou por mais algum tempo. Então, é imprescindível que agora, depois de um ano dessa experiência que foi difícil para todos nós e que continua sendo, e eu vejo isso com muitos dos meus alunos, como é difícil manter a criança... concentrada diante da tela, porque você veja, hoje eles ficam 4 horas, né? É o tempo praticamente normal. Então, como você consegue organizar a vida dessa criança sem um planejamento, né? Professora, deixa eu só fazer uma colocação. Desculpa a gente ir cortando, porque eu estou adorando os comentários aqui. A professora, não sei se é a professora Márcia Cristina minha comadre, Leal. Minha comadre. Ela falou uma coisa muito interessante que era o que eu queria falar também. Eu tenho experiência com os mais velhos, né? Mais velhos adolescentes de ensino médio, que são os meus alunos particulares de matemática e física. Eu tive casos, ela colocou uma coisa muito interessante assim, né? Os jovens também estão sofrendo muito. Não sei se é só pela organização dentro de casa, professora, ou se é pela falta dos amigos, porque o jovem precisa muito dos amigos. Eu tenho alguns alunos, 2 ou 3, que entraram em depressão por ficarem muito tempo em casa. Falaram, professor, eu não quero mais ter aula, nem online, né? Não quero, mas eu posso ir presencial. Não quero. Eu não estou me sentindo bem, distante dos meus colegas, dos meus amigos, né? Então, não só os pequeninos, né, que sentiram, porque os pequenos eles sentiram mais a coisa de amparo, pelo que me parece, né? A gente está tendo que amparar. Os jovens, os adolescentes, acho que foi uma perda muito maior, que foi a possibilidade, né, de conviver diariamente com os amigos, né? Eles precisam muito das amizades, né? Eu acho que é interessante o que a Márcia falou aqui, bem interessante.
E, na verdade, assim, essa falta do convívio, ela é difícil para todos nós. Nós, professores, também sentimos falta de compartilhar as nossas experiências com os colegas. A gente sente falta do café na hora do recreio, a gente sente falta do abraço, do toque. Hoje, uma aluna que eu atendo, né, de forma particular, ela brincou comigo, que ela já foi minha aluna, não é mais, ela brincou comigo e disse assim: ai, tia Cris, eu fico pensando, né? Você ficava zanzando de um lado para o outro na sala, você anda para lá, andava para cá, porque eu não conseguia dar aula parada. Eu queria estar perto de todo mundo e você faz um carinho, porque, gente, a gente não dá aula só explanando a matéria. A gente dá aula seduzindo, tocando, chegando naquele menino tímido que nunca abre a boca e você faz um cafuné na cabeça, você já percebe aquele que já é mais travado, aquele que já se entrega. Então, o quanto que a gente tem perdido desse contato que é fundamental para a aprendizagem, né? O afeto, ele é fundamental para se estabelecer essa conexão entre o professor e o aluno. É claro que eu procuro, né, como todos os meus outros colegas, a gente procura fazer 1000 coisas pela aula online, a gente brinca, a gente conversa, eu levo novidades, e levo a música e filminho, mas nunca vai ser a mesma coisa, não é? Então, quando a gente pensa de organizar uma rotina, é porque, de fato, eles precisam ter claro, especialmente os menores, né, para os quais as noções de tempo ainda estão em construção, é fundamental que a gente organize uma rotina, né? Eu fiz na semana passada, junto com essa minha aluna e a mãe dela, nós organizamos um quadro semanal, não é? Com as aulas do dia, horário de almoço, horário para fazer o Kumon, que ela é uma aluna que faz Kumon, os horários que ela tem à tarde, de 2 às 4, para repassar as matérias que ela teve no dia, porque a gente tem que lutar o tempo inteiro, como eu tenho aprendido no curso, com quebra de objeção. Uma delas, eles acharem que só tem que estudar na época de prova, né? Então, assim, a gente tem que mostrar para eles que o que eles aprendem ou de manhã ou à tarde na escola, isso tem que ser revisto para que de fato possa ser assimilado. Isso é uma forma de você trabalhar aquela organização interna e a assimilação. Para quê? Para que ele vá cada dia estudando um pouquinho, não confundir o estudo com a tarefa de casa, porque a tarefa de casa é algo que vai ajudá-lo a identificar alguma atividade. E é por isso também que eu queria até dar um toque, porque eu vejo isso, né, como professora lá com os meus meninos. Muitas vezes as famílias, no afã de querer ajudar as crianças, acabam fazendo por. E quando você faz pelo seu filho ou orienta em excesso, você mascara, às vezes, uma realidade que nós que estamos aqui do outro lado, que uma coisa é um menino que está com a gente ali, que a gente está olhando, está vendo caderno, tá, né? Outra coisa é você receber uma atividade online. Então, a família também precisa perceber que o ajudar não é fazer por. Exatamente. Nós que somos professores que estamos distantes, a gente precisa receber o que de fato a criança está conseguindo fazer. Porque não adianta, porque uma hora nós vamos voltar. Eu torço para que isso seja breve. E a gente precisa ter a consciência de que ajudar o nosso filho é torná-lo independente, não é? Não é ficar do lado enquanto ele está tendo aula online soprando a resposta, sabe? É deixar o menino mostrar que não sabe. A gente pergunta: ô amigão, não sabe? Então vamos lá, fulano, ajuda o teu amigo. Então, assim, eu procuro o tempo inteiro criar dinâmicas para trazer sempre o conteúdo que já foi dado para que eles mostrem que aquele conteúdo está ali na cabeça. E é isso com todas as matérias, não é, professor? Então, para isso, como eu estava te falando, nós criamos esse roteiro para essa minha aluna. E assim, e é o que eu falo também. Não adianta só a família dizer: olha, tem que se organizar, olha, já criamos aqui o seu horário. Gente, não adianta. Com criança, você tem que estar do lado. Não tem jeito. Né? Não tem como. Não tem ainda maturidade, né? Não é fazer por. Cobrando, monitorando. Sim. Porque, gente, eles são terríveis. Eles dão nó em pingo d'água. Eles nos Eu sei até disso aqui em chega. casa, eu Você sei. Tá entendendo? Eu já sei tudo. Não, hoje não teve nada. Hoje não exatamente. tem nada para fazer.
Então, é preciso que a gente vá aos poucos mostrando assim, olha só, sempre você vai ter o que fazer, sempre. Você vai ter algo para estudar, você vai ter algo para poder mostrar que você sabe. O interesse da família é fundamental. Muitas vezes eu percebo que, assim, quando a família não se interessa, não é? A própria criança vai dando aquela relaxada, porque o interesse implica cobrança, sim, claro, sim. Você tem que cobrar, né? Isso depois até vou falar lá quando a gente for dar as dicas. A família tem que cobrar, tem que cobrar um rendimento. Óbvio, dentro do perfil do seu filho, você tem que conhecer o seu filho. Você tem que saber qual é o máximo que ele pode dar e mostrar para ele que a gente nunca sabe, na verdade, que a gente vai sempre poder mais. Agora, saber também fazer essa cobrança, estipular metas, mostrar, olha, eu quero que você me apresente um bom rendimento, mas sem também aquela cobrança, porque hoje a gente vive também num mundo muito complicado. Eu já tive uma aluna muito linda, que hoje já está quase no ensino médio, e ela era assim, absolutamente tensa com nota. Eu lembro que uma vez ela tirou 8,5 comigo e ela caiu aos prantos. E eu tinha uma cobrança muito alta, muito né? Exigente, né? E aí ela começou a chorar, eu falei, por que você está chorando? Notão? Porque a minha mãe falou que eu não posso tirar menos de 9, porque se eu tirar... Quer dizer, gente... Não. Assim, a gente tem que cobrar. Eu tive uma diretora, que agora mora lá no andar de cima, chamada Tia Lúcia, que ela me ensinou muitas coisas, mas dentre as muitas coisas, ela dizia assim para mim, até para mim como mãe, olha, Cris, a gente tem que cobrar 10 para conseguir um 8. Mas quando ela fala no cobrar 10, é você esperar e mostrar que o seu filho pode chegar até lá. Mas valorizar as conquistas, porque você é professora, eu sou, e tem muitos aqui. Há determinados alunos que uma nota 6, 7... É notão. É notão. É um notão. E esse 6 ou 7... que tem algumas dificuldade, a gente tem que valorizar, porque eles têm, às vezes, tem que outras valorizar. habilidades. Exatamente. Se ele atinge o 6, a gente tem que, se a gente sabe que o 6 é uma nota difícil para a criança ou para o adolescente, numa determinada disciplina, a gente tem que brindar o 6, porque a autoconfiança vai vir e, de repente, ele vai conseguir o 7, o 8 e vai deslanchar, né? Exatamente. Professora, eu estou vendo aqui o pessoal muito falando sobre a participação da família, é essencial no processo de aprendizagem, mais ainda porque estamos precisando, né, os nossos filhos estão precisando muito da gente nesse momento. Você estava falando de um quadro, né, que você está fazendo com a mãe da sua aluna, etc. Me veio aqui uma dinâmica que eu gosto muito de usar, que acaba sendo mais colaborativa e acaba acontecendo uma cumplicidade, não sei se você costuma usar, que é o uso do post-it. Eu gosto muito, quando os pais me perguntam, né, não sou especialista como a professora, mas eu gosto muito da ideia do post-it. Por que eu gosto do post-it? Porque o post-it você consegue movê-lo. Então, por exemplo, se você monta um quadro na sua residência, coloca os dias da semana, entrega um bloquinho de post-it para o seu filho e você fica com outro bloquinho, vocês escrevem as tarefas, os momentos de lazer, e vocês colam juntos. Isso é maravilhoso, né? Eu faço muito isso nos meus projetos, quando eu estou bolando o projeto, eu gosto muito disso, porque como ele pode mudar de posição, é interessante, por exemplo, o filho coloca na segunda-feira às 10 da manhã uma determinada tarefa. Aí a mãe fala, não, 10 horas da manhã você não pode, você tem tal tarefa, e ele vai e move para o espaço, para o momento que ele possa fazer, né? Isso é muito interessante, gente, porque dá autonomia, como alguns já colocaram aqui para o filho, né? Os filhos precisam mais do que nunca de autonomia nesse momento de pandemia, e dá autoconfiança e segurança nele e gera cumplicidade. Porque se nós juntos estamos montando o planejamento semanal do nosso filho, com a participação dele, movendo os post-its e a gente entrando num acordo, isso tende a gerar bons resultados, né, professora? Eu não sei se você faz essa dinâmica, eu acho fantástica, porque é colaborativa, né? Não é a gente que está montando, né? Na verdade, esse que eu montei com a minha aluna, ele é mais ou menos fixo, porque ela tem alguns momentos do dia que são fixos. Porém, existe um espaço onde ela pode, sim, ter essa flexibilidade. Porque, veja,
rotina é fundamental, né? A gente, às vezes, quando pensa em rotina, a gente já logo imagina a gente adulto, né? Ah, meu casamento caiu na rotina, ah, meu trabalho caiu na rotina. Porém, pessoal, a rotina para a criança ou para o adolescente, eu vou focar aqui mais no meu público, né? Ela é fundamental porque a rotina, ela gera segurança. Mesmo quando você tem o post-it, que você sabe que você tinha que ter feito, vamos supor, a revisão da sua aula do dia, de 2 às 4, você não conseguiu e você passa para 4 às 6, você aprende, né, isso com as crianças um pouquinho maiores, você aprende a gerir o seu tempo, você aprende a lidar com flexibilidade, você aprende a gerar na criança a previsibilidade. Porque o que acontece com uma criança quando ela não tem uma mínima rotina? Porque eu já peguei de tudo nesses 35 anos, tá? Criança que não tem hora, que não tinha hora para comer, para dormir, para acordar, né? Cansei de receber criança na escola até sem uniforme, porque se negava, tinha acabado de acordar, a mãe chegava enlouquecida e a gente tinha que fazer aquele papel de dizer o não para a criança e vamos embora. O que gera? É isso. Gera uma criança insegura, impaciente, algumas vezes chega a ser mal educada, intolerante. Sabe aquela criança que a mãe está conversando com você e ela não deixa um segundo? Ô mãe, ô mãe, ô mãe. Ela não sabe esperar, né? A gente hoje vive num mundo tão acelerado que as crianças não sabem esperar. É uma coisa muito impressionante. Uma vez eu fiz um curso há muitos anos com uma professora que ela disse assim, que saudade de quando nós esperávamos uma carta. Essa geração nunca vai saber o que é aguardar uma carta. Tudo hoje é no estalar de dedos. Tudo. E eles é que nos ensinam. Os meus alunos me ensinam lá a lidar com as coisas do Zoom. Não, tia, vai ali nos 3 pontinhos. Quer dizer, sabem hoje tudo. Tem uma geração que é uma geração aberta para esse novo, mas que é uma geração absolutamente despreparada para aquilo que é muito importante na vida, que é aprender a lidar com as frustrações, aprender a lidar com uma pandemia como essa, que você tem que se reinventar, não é? Crianças que não são estimuladas a ter um mínimo de organização e planejamento na sua rotina vão ser crianças inquietas e insaciáveis. Já reparou? Crianças que são insaciáveis. Eu lido com o público, quer dizer, eu já trabalhei 26 anos na rede pública, sempre em escola de comunidade, e eu vivia uma outra realidade, mas a gente entende que o ser humano, ele pode mudar de endereço, mas as questões são as mesmas, não é? Sim. Então, hoje eu lido com um público, né, que é uma classe social mais abastada, e eu percebo como nós temos, às vezes, crianças insaciáveis. Nada tá bom para elas. Nada satisfaz. Porque elas não têm aprendido que para tudo tem a sua hora, para tudo tem o seu tempo. Que você, para ter o seu tempo de lazer, você tem que cumprir com a obrigação. Minha avó sempre dizia isso para mim. Primeiro a obrigação, depois a diversão. Mas a gente hoje está tão abalado, nós pais, eu vou me botar nesse barco também. Tem momentos que a gente cansa. Eu tive momentos no ano passado que eu abri a porta do quarto e via uma cena, de repente, né, do meu filho de pijama, numa posição. Eu já estava cansada. A gente cansa, porque também a gente é só humano. Mas aí a gente tem que respirar fundo, saber que esse cansaço tem que dar lugar à orientação. E isso dói, gente. Dói. Porque o que educar a criança dói. quer? Educar dói. Claro, eles querem o que dá prazer. Pergunta, professor, nós também não gostaríamos de só fazer o que nos dá prazer? Claro, eu hoje trabalho menos. Trabalhei muito, já cheguei a trabalhar os 3 horários. Hoje, eu tenho na minha rotina a hora de ler, eu não abro mão, eu tenho a hora de me cuidar, eu vou para academia, eu cuido de mim, então assim, cuido da minha casa, porque a gente precisa priorizar. Agora, ensinar para a criança que tudo na vida toda opção envolve uma renúncia. Eles precisam não só para a criança, né, professora? Todos nós temos que ter essa maturidade, né? Ali, ó, crescer dói, gente. Viver dói, sabe? E a gente, se nós não formos, de fato, pais que formem
indivíduos, formem pessoas capazes de lidar com a frustração, gente, porque educar para o sucesso é uma moleza, né? Você tem que educar é para o menino aprender a cair, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Isso é que é o nosso papel. Porque educar para as coisas boas, então assim, só que isso dói. Porque eles têm mil argumentos. Eles dizem que a gente não os ama, que nós somos chatas, né? Eles reclamam de tudo, eu estou cansado. Eu entendo que a coisa não está fácil, mas a gente tem que saber filtrar, né, professor? Tem que saber filtrar. Eu tenho um amigo, professora, que ele fala uma coisa que eu acho interessante, né? Ele é bem preocupado com a educação do filho. Então ele fala assim, quando há uma discussão e o filho joga uma chantagem emocional para ele fala assim, olha, eu não sou seu amigo, eu sou seu pai. Eu posso ser seu amigo, mas eu sou seu pai. Então, na hora de chamar atenção, eu vou chamar atenção. Se a gente for amigo, eu vou ficar mais feliz. Mas a minha função é te educar para o mundo. Eu acho demais, eu acho perfeito. É isso aí. Né? Nós, educadores, e a gente traz para nós, educadores. Né? Eu tive nessa semana ou semana passada? Semana passada eu tive, como o Carioca fala aqui, né? Uma DR, uma discussão lá de relacionamento com uma aluna, com um aluno, perdão, que o tempo fechou. Né? E eu fui enfático. Né? E depois eu conversei com a mãe, até troquei áudio com a mãe, para que, de repente, ele não distorcesse o que aconteceu. E graças a Deus deu certo, ele acordou, né, para uma rotina que ele estava querendo criar dentro das nossas aulas, de não deixar a aula fluir, de querer encerrar a aula antes, de dizer que o conteúdo já tinha sido ensinado pela escola e às vezes não tinha sido e o que não tinha, uma confusão tremenda. Então, eu precisei de um basta enquanto professor particular, né? Eu poderia ter ficado na minha, com medo, alguma coisa assim, e deu certo. Então, nós temos que correr riscos. Nós que educamos, corremos riscos o tempo todo. Riscos de reclamações, mas faz parte da educação. Educação é isso, né? Com certeza. Professora, deixa eu fazer uma pergunta. Oi. Que conselhos... você chegou a dar os conselhos já? Não, né? Não. Conselhos que você pode dar para os alunos que têm dificuldade de se organizar. Acho que é uma pergunta boa, né? A gente falou de desorganização. Mas como se organizar assim? Que conselhos você daria para os alunos? Olhando para os alunos agora e não para os pais, professora? Para os alunos, né, quando a gente pensa no nível de alunos que eu trabalho, que são crianças até o 5º ano, a gente precisa, viu, Alexandre? Não tem jeito do apoio da família, né? E o que a gente pode, como que nós, professores, podemos estimular esses alunos a se organizarem? Bom, nós temos que propor em sala, na sala virtual, atividades realmente desafiadoras. Sabe? Eu hoje tenho conseguido, com uma turma de 4º ano da História do Brasil, e eu tenho conseguido assim, perceber nesses meninos uma curiosidade, um olhar. Eles me perguntam coisas inacreditáveis. Eu tive outro dia o João que me perguntou como é que o Cristóvão Colombo morreu? Quer dizer... Aí eu falei, eu não sei. Como é que morreu? Vou pesquisar. Você sabe que no dia seguinte, eu falo muito, eles também, e não deu tempo. Aí ele falou para mim, você não falou como é que o Cristóvão Colombo morreu? Eu falei, mas já muita gente saiu da sala, vamos deixar para a próxima aula, eu vou falar. Então eu fui pesquisar. E o que você mostra para esses meninos? É o exemplo. A gente não sabe tudo. Como é que a gente se organiza? A gente vai pesquisar. Nós vamos pesquisar o que a gente quer saber. Então, como é que a gente organiza o estudo? Nós que estamos lá do outro lado da telinha, nós precisamos estimular esses meninos, primeiro, a querer saber. Despertar vontade de conhecer. Porque quando você desperta a vontade... A professora Kelly está perguntando como é que Cristóvão Colombo morreu. Eu também estou curiosa aqui, professora Cristina. Olha, para tudo. Como é que esse homem morreu? Gente, primeiro, Cristóvão Colombo, ele é reconhecido como descobridor da América. Só que ele morreu acreditando, pessoal, que ele havia chegado às Índias, aquelas Índias orientais. Ele fez um trajeto diferente, né? Saiu da Espanha,
foi em linha reta, veio parar aqui, né? No que hoje nós temos ali nas ilhas, nas Bahamas. Mas ele acreditava, ele morreu acreditando que havia chegado às Índias. E ele começou a cobrar do governo espanhol também, claro, os louros, né? Pelas viagens que ele realizou. Eu até brinco com os alunos, eu falo assim, vocês sabem por quê que nós chamamos os nativos, aquelas pessoas que eram os donos da terra de índios? Porque quando Cristóvão Colombo chegou aqui, ele crente que tinha chegado lá naquelas Índias. Então, por isso que os índios recebem esse nome. Por isso que eu falo, quem sabe história sabe mais. Mas ele morreu em Sevilha e ele morreu muito chateado com o governo espanhol. Depois, os filhos dele moveram também processos, né, de indenização, porque ele, durante a vida, ele achou que ele não foi recompensado o suficiente. Mas ele foi assassinado, ele morreu de infarto? Doente, ele morreu de morreu doente. Cardíaco. Acho que com 54 anos. Então, veja, quando você tem um aluno de 9, 10 anos, que você está dando a matéria, e que ele quer ir além, você já está mostrando para ele qual é o caminho das pedras. É ser pesquisador, é correr atrás do conhecimento. Essa pandemia trouxe algumas questões para a gente pensar, e uma delas é a seguinte, pessoal. As crianças aprendem, apesar da escola. Hoje, eles conseguem ter acesso ao conhecimento de inúmeras maneiras. Hoje, no toque dos dedos. Na nossa época, a gente tinha que folhear a enciclopédia. Mas o que é que faz a diferença na educação? É a nossa mediação como professores. Como professores de sala de aula, como professores que prestam atendimentos individualizados para inúmeras questões que as crianças possam apresentar. Para os pais que hoje também exercem o papel de educadores. Porque hoje a gente, especialmente os menores, nós temos que contar com a família. Não tem jeito. Sim. Então, eu sempre digo que eu acho que para a família ficou ainda mais pesado, porque eles, além de ter que gerir a rotina, eles ainda têm que dar conta, não só de ensinar, mas de fazer a intermediação conosco. Então, a família tem que... O que você está dizendo, deixa eu entender, porque eu estou nessa aí também. Eu estou curioso aqui. Então, a nossa função enquanto pais é organizar como? Criar uma... Vale uma pergunta, professor, essa é curiosidade minha. Vale criar uma rotina para a criança? Ou a rotina também pode não ser tão benéfica? Na história de muita rotina acaba também robotizando, né? Como a gente faz com isso, né? Dentro de casa? Como é que eu vou organizar a vida do Guilherme? Como é que eu faço, professor? Olha só, a vida do Guilherme, a vida do João, do Enzo, que a Mariana, a minha mãe atual, está aí olhando, a vida da Ana Beatriz também, um beijo para a Dani. Olha só, a rotina ela é fundamental, né? A criança tem que ter claro o que ela precisa fazer durante o dia. Isso é básico, não é? Meu filho, a gente está aqui vivendo um sistema de lockdown, a escola onde ele estuda parou, né? Aqui eu trabalho não, continuamos trabalhando, mas enfim. Mas ele continua, eu falei para ele, olha, mas você vai ter que ter os teus horários para continuar estudando e botar a tua vida em ordem. Então, veja, ter a rotina é para que a criança se organize, para que ela saiba o que ela tem que dar conta. Agora, a rotina, ela não tem que ser algo, como você falou, que te paralise. Ela precisa ter espaço para algumas quebras, claro, porque a vida é feita disso. Sim. Quando é que a gente pode sair da rotina? Quando o teu filho apresentou um trabalho maravilhoso, recebeu um elogio da professora, se esforçou ao máximo, tirou uma boa nota, falou, filho, hoje nós vamos ver um filme, vamos fazer uma sessão pipoca. Isso é quebrar rotina com qualidade. O que não pode é você estipular um quadro e dizer lá, olha, tal hora, porque, claro, essa rotina tem que contar o tempo que a criança precisa ter ócio, precisa não fazer nada. Sim. Porque até antes da pandemia eu percebia isso. Eu tinha alunos que tinham uma agenda mais lotada do que adulto. Sim. Eu comentei isso com você. Eu tive um aluno há muitos anos, ele agora está fazendo medicina, fiquei orgulhosíssima quando eu vi. Ele foi meu aluno e ele tinha uma agenda de um adulto. Ele tinha aula de tudo que você pode imaginar. Um dia, descendo as escadas lá do colégio, eu falei com ele. Ele me falando, não, porque eu vou sair daqui, vou para aula de karatê, depois eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí eu virei e falei assim para ele, mas em que horas que você brinca? Aí ele, no recreio, tia. Gente, eu nunca esqueci isso. No recreio, tia,
né? Então, assim, a gente precisa criar a rotina, lembrando que a rotina também é espaço para que a criança perceba que ela vai ter momentos que ela não vai precisar fazer nada. Que ela pode brincar, que ela pode utilizar o eletrônico, que ela pode ler. Então, veja, a rotina é para que a criança se situe, seja uma criança centrada, saiba o que pode esperar. Agora, o que não pode é, olha, estipulei o quadro. Aí eles são fogo, né? Claro. Eles querem passar a perna na gente. Se a gente começa, não, então tá, só por hoje tudo bem. Esse só por hoje tudo bem é que é o problema. Porque aí você vai quebrando constantemente esses combinados. Porque a rotina, quando ela é feita em parceria com a criança, quando ela sabe o que ela tem que dar conta, é um combinado. Então, assim... A Elisa fala assim aqui, ó. A Elisa Maria fala assim, professora, quebrar a rotina não pode ser regra. Exatamente. A quebrar a rotina é um prêmio, não é? É quando você vê que a tua criança se esforçou ao máximo, teve uma semana de prova e você fala, não, filho, hoje nós vamos assistir um filme, que hoje não dá para sair, né, gente? Então, vamos assistir um filme, vamos fazer uma brincadeira, ou seja, vamos dar uma volta no jardim. É isso. A criança, ela precisa desde cedo entender, porque, gente, a verdade é uma só. Se você... É aquilo que os nossos avós diziam. A modernidade, ela trouxe muitos avanços, mas a essência permanece a mesma. É de pequenino que você torce o pepino. Sim. Não espera o teu menino ficar lá na adolescência para ele começar a agir da forma como tem que ser. Sabe? Não vai conseguir, é muito mais difícil. A vida vai mostrar para ele, né? Isso é outra coisa que a minha diretora, tia Lúcia, dizia para mim. Olha... É melhor que você chore agora, quando a gente impõe o limite, do que você chorar depois, ou ele chorar depois. Então, não tenha pena. Como é que é? Pisada de galinha não mata pinto. Então, assim, tudo que é feito com afeto, por mais que eles briguem, por mais que eles reclamem, eles vão, como eu, você e as pessoas que estão aqui hoje, nós reconhecemos e agradecemos a dureza, não é? Afetiva que nós tivemos da nossa família. Então, veja, propor uma rotina não é engessar a vida. Eu acho importante uma rotina assim. É organizar. E outra, eu tenho um amigo que diz assim, só improvisa quem planeja. Então, exatamente, sabe, o que eu ia falar. Se você planeja a semana do seu filho, você pode, com consciência, e com você no comando, não é ele, porque enquanto eles são pequenos, quem está no comando somos nós. A gente viveu durante muito tempo essa coisa, né? De não vamos ser pais repressores e acabou que a gente... O que aconteceu? Hoje nós temos o que a gente chama de pais mimados. Pais que não sabem, pais que não conseguem também impor limites, pais que querem ser satisfeitos o tempo inteiro, que também não podem ser contrariados, entende? Então, a gente que lida há muitos anos com isso, a gente já viu de um tudo, né? Exatamente. Então, olha, ali estão falando, os pais precisam parar de ter medo dos filhos, se deixarem, eles mandam, desmandam. É verdade. Sim. Olha, gente... Sabe o que eu acho, professor? Eu acho assim, a rotina, a minha rotina, né? Nem está aqui. Eu mostro muito para as pessoas. Eu tenho... Como é que eu faço com a minha rotina e monto a do Guilherme, tento montar a do Guilherme também. Todo dia, eu escrevo as tarefas que eu preciso para o dia. Eu coloco aqui as coisas que eu preciso fazer. Vou nas prioridades e vou marcando essas prioridades, igualzinho, né? A gente vai marcando as prioridades. Eu gosto de usar aquele Lumicolor, né? Esse Lumicolor aqui, ó. Eu uso ele, né? Marcando as prioridades do dia. Porque existem tarefas que a gente elenca que não são prioridades, que elas podem esperar. Então, o que eu faço na minha rotina e na rotina do Guilherme, é dizer o que ele tem que fazer durante o dia. O que ele tem que fazer? Ele tem que tomar café. Ele tem que fazer os deveres, ele tem que almoçar, ele tem a hora do banho, assim, mais ou menos a hora do banho, ele costuma tomar banho enquanto dentro da pandemia, antes de almoçar, é uma rotina que a gente tem. Ele tem a hora do lanche, que ele adora a hora do lanche, então ele tem a hora do lanche. E entre essas obrigações da rotina, ele pode fazer o que ele quer. Ele tem a hora do eletrônico também, que é algo que eu questiono muito. Eu não gosto de criança com muito tempo com o eletrônico nas mãos, então ele tem o limite dele de eletrônico, um pouquinho de manhã, um pouquinho à noite, para que a rotina dele seja interessante para ele, para que ele, nos momentos de ócio, porque nos momentos que não tem o que fazer, eles encontram o que fazer. Sim.
E eles encontram, na grande maioria das vezes, quando eu vou no quarto dele, ele está fazendo uma coisa legal, ele está abrindo um jogo que ele não costumava abrir, né? Brincando com o Lego que estava encostado há muito tempo. Isso faz com que a imaginação flua melhor, né, professor? Então, eu acho que é importante isso. A gente tem que ter as obrigações do dia precisam ser cumpridas. Mas os momentos, os intervalos, a gente pode montar do jeito que a gente achar melhor, né? Exatamente. Por exemplo, o Guilherme, ele tem uma rotina. Desculpa, professora. Não. Ele tem uma rotina que eu mostro muito nas redes sociais. Toda terça e quinta ele nada. Ele vai para a piscina. Eu acompanho. Né? Nessa semana, está tudo fechado. O Rio de Janeiro está num feriadão prolongado aí. E ele sentiu muita falta da piscina. Ele falou, pô, papai, eu queria ir para a piscina, eu queria ir para a piscina. E aqui no meu condomínio tem uma piscina, eu pedi permissão, né, a síndica, ela liberou a piscina, eu desci com ele e fiquei 40 minutos simulando o treino dele. E ele ficou feliz da vida. Por quê? Porque ir à natação é um prazer que ele tem e já faz parte da rotina, ele sente falta. Então a gente vai e adapta. Tem sentido, né, professora? Faz sentido, né? Com certeza. Eu tinha visto aí um comentário que, assim, as crianças não conseguem se organizar sozinhas. Você tem o Guilherme, de 8 anos, né? O meu público vai até 10 anos. É óbvio que eles não conseguem se organizar sozinhos. É só a gente pensar na gente. Se a gente não tem um limite, a gente procrastina o tempo todo. Eu sou dessas, entendeu? Se eu não tiver aqui a minha listinha para ir ticando, é muito complicado. Então, veja, a família precisa mostrar isso para a criança, mostrar que na vida a gente tem hora para tudo. E isso não vai ser importante para a escola, isso vai ser importante para a vida. Alguém colocou ainda há pouco, eu vi, ai, como é bom ter a sensação de dever cumprido, você ir ticando a atividade. Isso é você mostrar para a criança, olha só, valeu a pena você ter investido o seu tempo aqui na sua atividade durante 1h30, 2 horas, porque agora você está livre, sabe? O dia tem 24 horas. Então é isso, rotina não é engessamento. Rotina é organização. Rotina é dar para a criança essa noção de temporalidade, de construção, de previsibilidade. O que vai acontecer depois? Gente, que coisa pior, eu falo por mim. Eu agora já estou me trabalhando, mas eu comentei já com alguns colegas. O pior para mim, ano passado, era não saber se a gente ia voltar ou não. Eu gravava as minhas aulas dizendo assim, olha, gente, não vamos desanimar, daqui a pouco a gente vai estar junto. Isso estava me angustiando, porque a gente não sabe. Era uma promessa que você não podia cumprir, você não sabia se ia cumprir, né? Eu já me trabalhei assim, se tiver que ser o ano inteiro no online, vai ser o melhor que eu puder. Sabe? Então, eu estou lá no online, eu atendo pelo WhatsApp, comigo não tem isso. Eu acho que assim, a gente tem que estar aberto para ajudar essas famílias, sabe? Eu canso de receber alunos pelo WhatsApp, alunos que não conseguem se colocar ali na frente de todo mundo, com as câmeras. Isso tem na sala de aula, você imagina online. Tem conosco, tem com os professores, imagina os alunos, então, gente. Eu acho que assim, a gente precisa, sim, pensar sobre isso e pensar que nós também temos, enquanto família, não é? Ter essa parceria da escola. A escola tem que ser parceira, a escola tem que estar ali junto, a escola tem que estar pontuando. Você tem que levar para a escola uma mensagem verdadeira. Até para que, se a tua criança tem alguma dificuldade, alguma deficiência, a gente tem alunos que passaram o ano inteiro online. Você vai dizer que o rendimento foi igual? Não foi. Não estou dizendo que tenha sido ruim, mas igual não foi. Você tem o teu filho. Não é a mesma coisa. Então, assim, a escola precisa pontuar para a família no que aquela criança... Porque, veja, nem sempre a gente ali no coletivo consegue sanar determinadas dificuldades que as crianças tenham. Daí, às vezes, a necessidade de você ter um apoio complementar. Sim. Mas é como eu digo, o apoio complementar nunca tem que ser uma bengala, não é? Isso vai muito do profissional, porque se você contratar alguém que vai fazer mais do mesmo,
Então, eu não vejo O sentido. apoio personalizado tem que ser bidirecional, né, professora? Exatamente. Ele tem que ser, a gente entrega para o aluno devolve para a gente. É um ping-pong que eu falo, né? Eu entrego o conhecimento, ele me devolve exercício, eu corrijo os exercícios, ele pede mais exercícios ou não, ou ele diz que não entendeu. Tem que ser o vai e vem, porque senão fica... A mão única não funciona muito bem nessa hora, né? É isso aí. Esse profissional que atende individualmente uma criança, ele tem que ser um trampolim. A criança tem que saltar e mergulhar no conhecimento. Agora, para isso, você tem que ser um profissional pesquisador. Você tem que... A gente, professor, tem que ter um planejamento para essa criança. Né? Você tem que criar estratégias. Se é uma criança que está lendo com dificuldade, que não está produzindo textos bem, porque é fato, eu acho que essa própria questão do online, as crianças têm mais dificuldade mesmo de pegar o livro físico, de ler, e muitas crianças estão com essas sequelas. Então, o professor que vai fazer um atendimento individualizado, ele não pode ser um papagaio repetidor do que a escola faz, ele tem que ser um parceiro. Ano passado, eu gosto de falar muito disso, sabe? Eu tive um menino ano passado que ele perdeu a mãe, ele já havia perdido o pai e foi criado, ficou com um padrasto. E eu pedi autorização, né, a direção, a coordenação, e eu estabeleci um vínculo com a Nívia, com a professora particular dele, que foi uma coisa linda. Sabe, assim, é isso que eu estou falando, é vínculo, gente, é todo mundo caminhando. É trabalho conjunto, é todo mundo pensando naquele ser ali, naquele cidadão. Toda semana ela me mandava mensagem, fazia filminho dele, um menino tímido que Nossa Senhora, já morava em outra cidade, uma cidade vizinha, quer dizer, tudo é muito complicado. E, gente, por que deu certo o trabalho com a Nívia? Porque a Nívia não era uma mera repetidora. A Nívia trabalhava outras questões com ele. E a gente estava junto, percebe? Então, assim, é fundamental que os pais que percebam que seus filhos têm alguma necessidade, ou até mesmo que queiram incrementar, né, a formação dos seus filhos, que escolham pessoas que não passem a ser bengalas, que sejam trampolins, como a Rosana, que me mandou a mensagem ontem do nosso aluno, ele foi meu aluno quando pequeno, que hoje passou para a USP, quer dizer, uma família conectada com a escola, que é uma escola que também busca o melhor para o seu aluno, e uma professora extra que só alavanca isso, quer dizer, era o plus que a família queria, porque tem alunos que querem mais, sabe, professor? Sim, tem alunos eu tenho vários assim. Sabe? Eles vão acima, eles querem aprender tudo, eles querem tirar 10. Vamos atrás do 10, é isso que eles querem para eles, né? É por isso que é cada um, e a gente tem que respeitar a individualidade, né, professor? Olha professora, deixa eu responder uma pergunta do Daniel. O help da matemática. O help da matemática. Daniel, querido, olha, no tempo que eu estava na coordenação, eu me bati muito com isso, assim, com as famílias. Querido, e se tem uma coisa que eu agradeço... Gente, peraí, professora. Oi. O professor Daniel pergunta, poderia falar um pouco sobre a rotina do sono para crianças e adolescentes? Então, pergunto porque isso reflete na rotina planejada. Com certeza. Olha, se tem uma coisa que eu como mãe, gente, eu tiro o chapéu para mim mesma e para o meu marido, claro. Olha, meu filho tem 17 anos e no período em que ele está em aulas, ele desde sempre, 10h30, no máximo, ele vai dormir. Sabe? Porque isso foi uma coisa que a gente estabeleceu desde pequeno. Férias não, né, gente? Férias ele trocava o dia pela noite. A verdade é essa. Agora, em tempos de aula, eu percebo como isso ficou enraizado nele. Ele dorme cedo, sabe? Porque, gente, vejam só, o sono é fundamental. Isso está mais do que comprovado. Uma criança que eu estou atendendo, ela está tendo problemas com sono. Por quê? Por inúmeros motivos, né? Primeiro que essa coisa de você ficar com o celular de noite até tarde é complicado. Isso, de fato, acelera a nossa cabeça. Às vezes, a mãe já está cansada e pegar o celular da mão da criança e falar, agora chega, vai dormir. Mas eu não estou cansada, todo mundo está aqui no grupo. É difícil. Então, assim, gente, é possível, agora dói. A criança tem que ter rotina de sono, a criança tem que dormir no seu próprio quarto. E eu sou uma mãe que, quando meu filho era pequeno,
em inúmeros momentos, ele ia dormir lá na minha cama, porque eu acho que também é aquilo, sabe? Não vou ter nunca mais isso, aquela coisinha ali dormindo juntinho. Mas ele sempre teve o quarto dele e isso nunca representou um problema. Então, gente, vocês que têm filhos, que daqui a pouco já estão indo estudar no turno da manhã, estabelecer a rotina do sono, cansa. Eu sei que cansa porque eu já ouvi inúmeros relatos, né? Não vivi isso como mãe, ainda bem. Esse problema eu não tive. Mas eles vão contra-argumentar de tudo que é maneira. Mas eles têm que ir para a cama cedo. O adolescente precisa dormir. A criança precisa dormir. O sono é reparador. E a gente com sono é muito complicado, gente. Não rende, um dia não rende, a gente não raciocina. Alunos, inúmeros, não foram poucos, que abaixavam a cabeça assim e dormiam no meio da aula. Quantas vezes? Sabe por quê? A gente vai chamar o pai para conversar, a mãe. É isso, não consegue botar limite. Não consegue. Agora, dorme pouco. Mas sabe por quê que não consegue? Porque às vezes você dá uma dura num dia. No outro dia você já afrouxa. Não pode, gente. Determinadas coisas não tem negociação, sabe? Hora do estudo, a hora da tarefa, a hora das refeições, a hora do sono. Gente, tem coisas que não tem negociação. Para outras, nós temos. Eu penso a mesma coisa. Sabe? Então, eu penso igual. Então, assim, eu acho que isso é fundamental. Dá trabalho? Dá. A criança que já está acostumada a varar à noite, a dormir de madrugada, a ficar em grupo de WhatsApp, ficar no Instagram, claro que ela vai dar trabalho. Agora, gente, se isso não for feito agora, a gente está esperando o quê? Eles ficarem adolescentes e para o pré-vestibular enlouquecidos e cansados, não terem ânimo nem disposição, né? A Eliane está botando... Aí fica mais difícil, né? A Eliane também botou uma pergunta aqui, que ela acha que todas as crianças, que ela é pós-graduada em educação em especial, que todas devem ser consideradas especiais. Evidente, Eliane, é óbvio. Hoje, mais do que nunca, a gente percebe que, assim, as habilidades e as competências do indivíduo são muitas, né? Muitas vezes, quando a gente só valoriza a nota, quando a gente só valoriza o rendimento escolar, você está deixando de lado uma série de outras habilidades. Eu sei que é difícil. Eu sei porque qual é a mãe, qual é o pai que não quer ter um filho que só tire notão? Mas às vezes o teu filho tem outro perfil. O meu, por exemplo, é artista. Ele gosta de fotografia, ele quer fazer comunicação, ele gosta de escrever, ele gosta de ler. É outro perfil. Então, veja, se a gente entende e a escola percebe que cada um tem uma forma de aprender, que cada um tem uma habilidade. Muitas vezes, aquele aluno que não foi o melhor da turma, que não foi o número 1, é muito mais bem sucedido porque ele tem capacidades que são hoje muito mais valorizadas. Não é? O que é mais importante? Você ter um conhecimento técnico ou você ter também aliado a esse conhecimento técnico uma inteligência emocional que te permita a dar nó? Inteligência fluida, né? A inteligência fluida é muito legal. Exato. Hoje eu tenho a minha filhada Bruna, que se formou lá na Federal de Juiz de Fora, engenharia de produção. Ela estava comentando que hoje as empresas, para trainee, não é só análise de currículo, mas não, gente. É isso também, mas são atividades dinâmicas de grupo, porque as empresas querem pessoas capazes de conviver, de criar, de estabelecer, de desenvolver soluções. E como a professora Eliane falou, claro que cada um de nós é único, e nós temos muitas habilidades. E eu acho que a escola precisa estar atento a isso. Na volta à aula presencial, nós temos que perceber que cada um aprende de um jeito. É claro que a gente tem que ter uma meta. É claro que a vida lá fora vai exigir de nós uma prova. Eu sei disso tudo. Mas nós, como pais, como escola, como família, como professores, nós precisamos valorizar as habilidades e as competências. É como eu te falei, eu tenho alunos e já tive que, caramba, para o menino tirar um 6, 7, é uma festa, porque aquilo é o melhor que ele pode dar. E é isso que vai estimular a criança. E vamos aplaudir. E vamos aplaudir. Exatamente. Professora Cristina, 5 dicas de organização e planejamento para já aplicarmos na nossa vida.
nós também, adultos, né? Fala para os pequenos e traz para a gente também. 5 dicas, pessoal, para que a gente consiga aplicar hoje, agora. Né? Terminou a live aqui do Projeto 4K2, do podcast 4K2, eu vou aplicar na nossa vida de organização e planejamento, professora. Isso. Assim, eu vou falar em termos nosso de família com as crianças, mas é óbvio que isso se enquadra, claro, para a nossa vida, porque, veja, eu sou sua aluna no Projeto 4K2, né, para saber como trabalhar com aulas particulares e fazer disso, né, algo a mais, um negócio. Mas o projeto está me ajudando a me organizar. Por quê? Porque você começa ensinando o quê? Planejamento, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu acho que a gente precisa ter para os nossos meninos, nossas meninas, jovens, eles têm que ter um espaço na casa adequado, né? Você não pode achar, como eu já vi ano passado acontecendo, esse ano não mais, aluno tendo aula no carro, aluno tendo aula na beira da piscina, aluno com a secretária do lar fazendo faxina atrás. Então, assim, deitado na cama, dormindo na cama, quase. De pijama. Então, assim, primeiro, você tem que ter um local de estudo, você tem que ter um local adequado, com todo o seu material à mão. É o que eu sempre falo para os meus alunos quando eu chego na... Gente, está todo mundo aí com livro, com material, com água... Olha lá, lencinho de papel, porque é um tal de querer. Tia, passa no banheiro, tia, passa o seu nariz. Tudo eles querem sair. Eles faziam isso na escola, imagina em casa. Então, ter um local adequado ajuda teu filho. Hoje a aula é de quê? História, português e matemática? João, vamos lá. Cadê teu livro de história, português e matemática? Caderno, estojo, cadê? Deixa eu ver. Não é você fazer para ele. Não é você pegar para ele. É você monitorar. Cadê o teu material? Tá aí? Já fez a tarefa? Vamos lá, computador tá ligado? É ter um local adequado. É um local que não estimule a preguiça, né? Eu tive outro dia um menino que estava assistindo aula com os 2 pés para o alto, assim, rodando numa cadeira. Aí eu já percebi que não adianta você ficar chamando muita atenção, né? Aí eu já solto uma cada lado. Postura inimiga. Postura inimiga. Detectando postura inimiga. Eles ficam na hora assim. Sabe? Porque assim, não pode. Ou seja, você tem que estimular. Se você já percebe que teu filho não pode ficar rodando numa cadeira, tenta ver uma mais confortável, não é? E assim, ter o espaço. Para começar, isso serve pra gente. Quando eu vou estudar os meus deveres de casa, quando você tem que planejar a tua vida, sentada no sofá e sair correndo. Não, tem um canto de estudo, tem um canto onde você possa organizar o teu dia, o teu momento, onde você possa meditar, ler. Isso é fundamental. A outra coisa, né? A segunda dica número 2. O Maurício tá listando pra gente. Maurício, a primeira já foi, a segunda você anota aí pra gente. Ele tá... Eu sei, eu sei, ele está listando, ele já colocou a primeira aqui. Primeira dica, olha, já passou, está passando. Aqui, ó, necessidade de um espaço adequado para as atividades. Ele já listou a primeira. Isso. Vamos para a segunda? Isso. A segunda é a participação e o apoio da família, neste momento. Tá. Não tem jeito. Tá? Não adianta só a gente dizer para o filho assim, olha, já fiz aqui a tua planilha, já tem aqui os post-its, se você não exercer esse papel de mediador, e de estar ali cobrando que as coisas de fato aconteçam. A terceira dica, ou seja, o apoio da família e o apoio da escola também. A escola é parceira. O fato da criança estar longe da escola não quer dizer que a gente não esteja totalmente responsável por esse processo de ensino-aprendizagem, né? Então, veja, terceira coisa, gente, é a constância. É isso que você fala o tempo todo, né? Que a gente está aprendendo. Se você não for lá no frequência e consistência. Gente, não adianta. Criança, adolescente é um bicho danado. Eles fazem tudo para dar nó na gente, para dar volta. Tem que ter constância. É todo dia falando a mesma coisa. E tomar cuidado com aquele... então tá, só por hoje. Então tá, hoje você não faz, mas amanhã você faz, hein? Gente, vocês sabem que não dá certo. Então, constância... Perseverança, paciência, persistência, limite, isso é fundamental. É ali, é todo dia a mesma coisa. Não tem jeito, todo dia. A quarta... vai por osmose, né? A gente vai aquela
Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Exatamente. A outra coisa é você estabelecer metas. Você também tem que estabelecer metas para a tua criança. A gente precisa estabelecer metas para a vida. O que eu quero? A gente tem visto no curso, né, professor? Como é difícil quando você pergunta assim, o que você quer? O que você quer da sua vida? Você não está satisfeito com o que você tem, mas você quer o quê? Tá, e querendo isso, você vai fazer o quê para atingir? Como é que a gente transfere isso para a criança? Você tem que ter meta, filho, e metas possíveis, não é? Metas que sejam realizáveis, metas que alcançáveis. Alcançáveis. Então, tem que estipular. Olha só, meu filho, esse ano a gente vai passar a ter prova. Então, ano passado nós não tivemos, foi tudo muito confuso. Olha só, vamos estipular? Estipula com seu filho. Você conhece teu filho. Conversa com a professora. Olha só, filho, você é um aluno maravilhoso. Minha filha, você é ótimo. Então, olha só. Mamãe, vamos estipular aqui, ó. Não quero menos de 7,5, menos de 8. Você é capaz de muito mais. Estabeleça metas. Mas metas que possam ser também repensadas. O que não quer dizer que a criança possa ir mal numa avaliação, que ela talvez não consiga. E o que você tem que fazer? Nutrir essas metas, né? Não, vamos lá. Você vai conseguir. Agora não conseguiu, você deu o seu melhor, mas nós vamos conseguir fazer com que eles se sintam desafiados. Agora, estipular o que falta, metas, né? O que falta para conseguir? Não é dizer que ele tem que ser igual ao outro. Não, é o seu filho. Estipule metas com ele. Vamos ver, filho, se você consegue. Então, ele conseguiu a média 7,5 nesse bimestre. Filho, vamos tentar 8 no próximo. Vamos juntos, ó. Olha, eu já falei com a sua professora, ela disse que você está muito bem. Gente, vamos lá. É isso que a gente precisa, estabelecer metas. E a quinta dica, que eu acho que aí essa é a chave total do sucesso, que faz com que tudo isso funcione, né, professor? É a parceria. Família, sim, escola, criança, o professor que faz algum atendimento individualizado, a criança que tem um acompanhamento ou psicológico, ou de fono, ou seja, todos os profissionais que estão ao redor dessa criança. Essa parceria existe um amparo, né? Um amparo conjunto, né, professora? E a confiança, né? A gente precisa ter confiança, né, na escola, ter confiança nos professores, né? Se sentir à vontade para questionar, né, com respeito, porque a gente às vezes acha que está fazendo de uma forma que a criança está entendendo e às vezes ela não está. Então esse contato, ele é fundamental. Então eu acredito que são dicas assim. E quando eu falo de confiança, é a gente também confiar na gente, né? A gente às vezes a gente não acredita muito na gente. A gente tem um ser meio que sabotador dentro da gente, que a gente vai se sabotando. Ah, não, hoje não. Ah, não, amanhã eu vejo. Ah, não, depois eu vejo. E a gente vai se sabotando, né? Então, eu acho que isso aí seria o caminho, né? Claro, para a gente conseguir sucesso. Qualquer projeto, gente, que a gente pesquise, né? O projeto 4K2, que é esse que a professora já explicou direitinho, né? Mas qualquer projeto, ele precisa de técnica. A gente não pode abrir mão das técnicas para que dê certo. Né? Então, quanto mais a gente souber a maneira correta de fazer, melhor. Mas ele também tem que ter todo esse entorno que possibilite que as técnicas sejam bem aplicadas. Né? Sem dúvida alguma, se o nosso filho, se nós mesmos, né? Se a gente não tem um cantinho para a gente trabalhar, se a gente não tem um cantinho para a gente ler, né? Tem pessoas que não gostam, eu não gosto de ler com barulho, me incomoda muito o barulho. Então, se você não consegue se organizar para que a sua rotina flua, é muito complicado de dar certo. Né? Então, o que a professora colocou foi perfeito. Se você tem o seu espaço, se você tem o apoio de quem é necessário para que o seu projeto vá em frente. Eu estou trazendo para nós adultos agora. Olha como é que tem total sentido o que ela está colocando. Né? No caso da criança, são os pais e é o colégio. No nosso caso, são os nossos parceiros, são os nossos colaboradores, pessoas que nós precisamos também que estejam conosco para que a nossa vida flua de uma forma bacana. Né? E essa história também de você ter a convicção do que você quer.
né? Uhum. Como é que a gente vai se planejar, vai se organizar para algo, gente, se a gente não sabe o que a gente quer? É isso aí. Se a gente não tem as nossas metas, se a gente não tem os nossos objetivos, né? Os nossos pequenos nós precisamos auxiliá-los no planejamento dos objetivos. E nós precisamos também termos os nossos objetivos de vida. Uhum. Né? Senão, perde o sentido, né, professora? A gente acorda todo dia numa rotina que não nos satisfaz, para fazer algo que a gente não quer, aí a gente vai fazer mal feito e vai ficar cada vez mais insatisfeito, mais infeliz, né? Então, eu acho que faz muita... o planejamento e a organização, eles têm que estar, né, na minha opinião, né, a vida que eu vivi também foi profissional, não foi fácil, eu trabalhava demais. Hoje eu tenho tranquilidade de viver muito bem com aulas particulares, tenho esse grande prazer de dispor parte do meu tempo para estar aqui nas redes sociais. Eu aprendi muito com isso, assim. Quando a gente vai atrás do que a gente quer, gente, que a gente ama, até os nossos filhos mesmos, né? Se o seu filho não está feliz com a vida que está levando, a gente tem que parar e repensar. Exato. Né? Nessa semana mesmo, eu tenho 2 alunas, elas são gêmeas, e eu percebi que alguma coisa aconteceu na virada de ano que elas não estão bem, elas não estão felizes. Né? E eu parei para conversar com a mãe, para falar assim, olha, alguma coisa está acontecendo na virada de ano. Para mim, professora, na minha experiência, não sei se isso acontece com os pequenos também, o ano passado, apesar de ser um ano muito difícil, foi um ano muito desafiador para os jovens. Jovem gosta de desafio, muitos gostam de desafio, porque se sentem motivados. E como eles dominaram, né, o mundo online, como ninguém, muito fácil para eles dominarem o mundo online, navegar em plataformas, né, e sem gostar muito, porque eles queriam estar no presencial, eles vieram desmotivados, pelo menos eu tenho sentido isso, uma desmotivação, porque não é isso que eu quero. Eu estou vivendo uma vida, nós também, né, gente? Nós estamos vivendo uma vida que a gente não quer, a gente está sendo tolhido o tempo todo, né? Então, acho que nesse momento, a gente tem que se planejar um ano mesmo. Por que eu vou ter que viver esse ano da forma que eu estou vivendo? Porque nós estamos num momento complicado, num momento de pandemia. Nós precisamos viver essa rotina. A gente precisa se organizar dentro dessa rotina que, para muitos, não satisfaz, mas é necessário. Né? Então, eu acho que é isso também, né? O planejamento e a organização, como você já colocou, também tem que atender às nossas obrigações, né, professora? Então, acho que fica esse recado, né? Planejamento e organização é importante em qualquer momento da nossa vida. E hoje, com rotina, sem rotina, precisa a gente fica perdido, sem saber o que fazer, né, professora? Com certeza. E a gente precisa desenvolver também, além da empatia, a resiliência, né? A resiliência para conseguir superar tantas questões complicadas que a gente vem vivendo, né? Lidar com os lutos, né? A gente se solidarizar com o sofrimento do outro, né? A gente vive hoje situações dificílimas. Eu acabei de perder um amigo queridíssimo, né? Para a questão da Covid. Como é que você não se toca com isso? Então, assim, se você me permite, eu gostaria, como eu fiz com a professora Lili, eu creio que a gente já esteja chegando no final. Sim. Eu sempre percebo, sabe, que as histórias, elas tocam muito, né, o coração das crianças e os nossos também. Quem é que não gosta de ouvir uma boa história? Não é verdade? Eu gosto. Pois é. E eu queria terminar essa minha participação justamente nesse momento que a gente está vivendo, de contar uma história que ela já é muito conhecida. Mas, como eu falo para os meus alunos, essa semana retrasada, eu levei um livro da Ruth Rocha, tá aí uma dica, tá, para os professores, faz muito tempo, em que ela fala do descobrimento do Brasil de uma forma bem diferente. E vários alunos disseram assim para mim, engraçado, né? Lembraram, eles estão no quarto. Ô tia, você contou essa história quando a gente estava no 2º ano, ainda na escola, né? Eu gostava de trabalhar projetos de leitura. Aí eu falei assim, pois é, a história é a mesma, mas vocês não são mais os mesmos. Então, nós, quando ouvimos uma história, mesmo que a gente já conheça a história, a gente já não ouve da mesma forma, porque a gente já é diferente. Então, há um tempo atrás, eu ouvi dizer
que numa cidadezinha, né, do litoral aqui do Rio de Janeiro, ali talvez em Búzios, havia uma vila de pescadores, onde um escritor resolveu passar um período para poder se inspirar para escrever um novo romance. Então ele ficou lá numa casinha mais afastada, próximo ali da Vila dos Pescadores. De manhã ele saía para caminhar na praia, para ter inspiração, para sentir o cheiro do mar, para sentir aquela brisa. E ele começou a reparar nesses passeios da manhã que sempre estava ali na praia um garotinho. O menino, então, pegava as estrelinhas do mar que a maré trazia e ia jogando as estrelas de volta para o mar. Lá ia o menino correndo, jogava a estrela de volta para o mar. E ele ficava encafifado com aquilo, porque a gente, depois que vira adulto, a gente começa a não enxergar com os olhos de ver, né? Com os olhos de sentir. A gente só vê com aquele olho do que é obrigação. Até que um dia, então, numa dessas caminhadas, o escritor resolveu chegar perto do garotinho e falou assim: menino, o que você está fazendo aí? Aí o menino falou para ele: tio, eu estou jogando a estrela de mar de volta pro mar. Aí o escritor falou assim: você já viu quantas estrelas do mar tem espalhadas aqui nessa areia? Ô menino, você já parou para pensar? Você tem ideia de quanto de praia que tem nesse mundo? Qual é a diferença, moleque, que vai fazer você ficar aqui gastando esse tempo? Você devia estar na escola estudando, menino. Você jogando essas estrelinhas de volta pro mar? Aí o menininho olhou para ele, abaixou, pegou uma outra estrela, saiu correndo, foi lá na beira d'água, jogou a estrela e falou assim: para essa, tio, fez toda a diferença. Que bom. Nesse dia, o escritor foi para casa e ficou com aquilo caraminholando na cabeça dele, não conseguia dormir. Começou a pensar: meu Deus, é isso. Na manhã seguinte, o professor Alexandre, ele acordou, tomou o café da manhã e foi lá para a praia atrás do garoto. Para jogar junto com ele. Quando ele chegou lá, ele falou: ô menino, hoje quem vai te ajudar a jogar estrelinha no mar sou eu. E aí, a minha mensagem é essa. A gente pode tirar muitas mensagens dessa história, mas que a gente possa, de fato, fazer a diferença na vida das pessoas. Nós, professores, temos uma gama de alunos enorme. A gente pode não fazer a diferença para todos, mas para aqueles que a gente fez a diferença, isso vai ficar marcado. E hoje, com as nossas pequenas atitudes, que a gente possa fazer a diferença na vida das pessoas. Às vezes é um olhar, às vezes é um sorriso, às vezes é uma ligação, às vezes é um cumprimento no porteiro, no elevador. Às vezes um sorriso torna o dia das pessoas, faz toda a diferença. Que nós possamos fazer a diferença nesse mundo. Muito bom, professora. Professora Cristina, eu venho desde segunda-feira ou de ontem falando, essa live será imperdível. Missão cumprida. Dito e feito, pessoal. Professora, muito obrigado. Nossa, que live fantástica. Nossa, que live bacana. A minha família querida que está aí, os meus amigos, muitos as mães fãs dos meus alunos. Entraram algumas alunas que eu vi aí que eu fiquei muito contente. E assim, eu sou só gratidão. Eu hoje mandei... Eu que agradeço, professora. Meu Deus, o folderzinho, né, virtual da live. O post. É, o post. E eu disse assim para ela: eu sou muito grata ao que eu faço, que me permite compartilhar tantas coisas. Então, eu acho que é isso. A gente aqui, no nosso mundinho, né, a gente vai jogando a nossa estrelinha para o mar, né? Eu jogo algumas todo dia, professora. Eu tento ajudar a fazer algumas estrelinhas voltarem para o mar, né? Todos nós temos que fazer, né, gente? É verdade. Professora, muito obrigado. Eu é que agradeço com certeza irei te incomodar mais algumas vezes. As lives são sempre muito bacanas, né? A gente aprende muito com a professora Cristina. Gente, muito obrigado pela participação de todos. Hoje, muitos comentários, muitas curtidas, muitos coraçõezinhos para a professora Cristina, pessoal. Muito obrigado, professora. Até a próxima. Viu? Eu que tenho que agradecer. Obrigada. E a gente se vê na próxima aula. Os colegas da Trajetória 4K2 que estão aí, que são os fofos, que têm me estimulado também.
Muito bom. Turma A maravilhosa, gente é muito turma feliz, maravilhosa. né, gente? A gente só tem que agradecer. Saúde Amém, e professora. vacina para todo mundo. Só isso que a gente pede. Amém, amém. Gente, Beijo boa noite. pra Muito todos. obrigado, professora. Muito obrigado, tá? Obrigada. Semana que vem, quarta-feira que vem, 9 da noite, outro episódio da série Podcast 4K2. Obrigada, tchau, queridos. gente. Obrigado. Gratidão, Obrigado, gente. obrigada. Tchau. Obrigado.